também depois aproveitando, né? Tá comigo aí o Sim. Kevin, Jonathan, Marilene, René, Heloíse, Wélica. Pessoal, eu sempre gosto de iniciar, né? Primeiramente, boa noite a todo mundo. Pessoal, hoje é dia 20/10, né? Terça-feira. Nós vamos trabalhar com a parte de direito civil, da parte de contratos, né? Eu sempre coloco aqui as nossas orientações para gravar, porque depois o vídeo vai para a rede mundial de computadores, né? E aí, caso a sua imagem, nome, se quiser, deixa só um primeiro nome, não tem problema nenhum, tá bom? Porque aí vocês já vão ter ciência que estaremos divulgando isso aí na famosa rede mundial de computadores, né? Espero que todo mundo esteja bem, o pessoal que está comigo agora, o pessoal que vai me ouvir depois, né? Estou deixando isso aí também muito fixo. Todo mundo que puder ver o vídeo, rever, discutir, os primeiros minutos do nosso encontro é para sanar dúvida mesmo, né? Kevin estava perguntando agora sobre o texto, eu vi que surgiu, e a ideia foi essa mesmo, foi dar um certo, não digo impacto, mas uma certa mexer com vocês com um texto que trata de contratos. É uma doutrinadora excelente, excepcional, acho que o Kevin já deu uma pesquisada nela aí, e é uma leitura que eu coloquei como leitura complementar, né? Esse foi o primeiro artigo de leitura complementar. Quem não entregou ainda, pessoal, pode entregar semana que vem. Quem já entregou, quer complementar. Mas, Enéas, o que eu faço? Eu faço um resumo? Eu faço uma resenha? Eu faço uma verificação de texto? Eu estou falando até para fazer um breve resumo, que eu acho que é mais fácil para vocês, né? Assim, em termos de escrever, de desenvolver o texto. A ideia que eu tinha proposto era uma verificação de leitura, que é aquela ideia de criar a problematização, né? O problema. Problematiza o que o autor quer com aquele texto e aí depois vai na sequência com a resposta. Mas, para isso, teriam que dar uma leitura também naquele segundo texto que eu passei para vocês, que é a chamada leitura estruturante. O que eu uso hoje? Na prática mesmo. Tem um monte de livro que tem que ler aqui, vocês sabem que eu estou fazendo mestrado em Direito, estou pagando já meus créditos, termino agora, e aí já escrevendo para o ano que vem, fazendo minha defesa já de tese. É na área de processo, estou envolvendo toda a área de processo, tanto trabalho, processo civil, né? E é o estudo que a gente tem realizado. Então, eu gosto dessa leitura estruturante, porque eu vou precisar daquele texto para depois fazer uma parágrafo, fazer uma citação na minha dissertação, né, do mestrado. Então, quando eu leio, eu gosto de colocar bem o raciocínio que eu estou fazendo ali. Se é uma paráfrase, que é ler e falar com minhas palavras, eu vou lá e coloco. Se é citação do texto mesmo, eu até diferencio, destaco ali, coloco no meio do texto, não precisa de aspas não, porque está no meio, né? Até 3 linhas eu uso o próprio parágrafo, entre aspas. Acima de 3 linhas da citação, eu coloco no meio do texto, não precisa de aspas, só no meio. Essa orientação aí é metodologia mesmo, né? Diga, pode falar. Esse negócio que é assim com café, né? Eu não tô café. Eu tinha visto uma letra no chão em algum lugar, só não lembro onde. Eu não escutei, Maria Rita, pode falar? Deixa eu aumentar aqui. Eu não escutei. Você falou? Desculpa, professor, eu não vi que estava com o áudio ligado. Tá, não. De nada, que é isso. Pode ir perguntando. Esses primeiros minutos aqui eu tenho feito, né? Vou colocar na tela o que a gente discutiu na semana passada. E aí vou perguntar para vocês, né? Tem alguma dúvida? Qual dúvida que está surgindo aí? Por favor, fale, questione, né? Vou colocar para nós. E aquele que está fazendo a leitura, né? Eu tenho colocado, né? Confirmem para mim aí, estão vendo aí, é aquela primeira tela, né? Eu tenho sempre colocado a sequência do nossa disciplina de Direito Civil e Contratos. Nós estamos aí na sequência das nossas aulas, né?
A obra do Anderson Schreiber é uma obra base, eu tenho colocado parte dela como leitura básica mesmo, né? Vocês viram que eu dividi em leitura básica e leitura complementar, né? A leitura complementar, quando é para entregar um texto, um resumo, uma resenha, uma verificação de leitura, eu falo para vocês, que é o caso da Judite, e é o caso de um artigo que eu vou passar também hoje, na aula 3, desse livro aqui, que é um artigo de uma colega, que escreveu específico sobre os princípios dos contratos, chama Principiologia Contratual Contemporânea e sua aplicação. Eu vou deixar lá na leitura da Vanessa, vou deixar na leitura complementar, e aí eu vou passo para vocês aí, daqui a 2 semanas, quem quiser, é para fazer uma leitura e resumir, né? Trata também sobre os princípios que vocês já têm uma noção, né? Da parte do princípio da autonomia privada, tudo envolvendo o contrato, pessoal. Eu só quero que você, ao ler, diferencie essa leitura nova desse texto, desse artigo, do primeiro que eu passei da Judite. Vamos ver qual que é mais difícil, se tem um que é mais fácil, se a leitura é a mesma. Ah, Inés, é a mesma coisa, eu li, não vi nada diferente, né? Fala de princípio da relatividade, tudo envolvendo o contrato contemporâneo, tá? Princípio da boa-fé objetiva, esse princípio é falado, refalado, dito e redito, mas eu quero que vocês tenham um conceito. O que vocês entendem pela boa-fé objetiva relacionado aos contratos? É um artigo feito pela nossa disciplina de Direito Civil Contemporâneo. Eu tenho um artigo aqui, que depois eu vou passar para vocês, mas é na visão da constitucionalização do direito civil, o que é e o que não é. É um trabalho com uma obra específica aqui do Otávio Luiz Rodrigues, né? De vez em quando até coloco para vocês aí, né? Então, esse texto eu vou deixar mais para frente, porque vai ser um texto mais para conhecimento, né? Que eu falei sobre a constitucionalização do direito civil, que não é, na verdade. E esse aqui não, esse aqui é voltado para a relação de contratos, princípios que vocês vão usar na prática, e aqui traz uma prática muito legal, né, da relatividade, como eu falei, boa-fé objetiva, né? Função social do contrato, a Judite Martins fala muito, né, naquele texto dela, trabalha com função social do contrato. Então, esse aqui vai estar também na leitura complementar, que eu vou colocar para vocês. E a ideia é, nas próximas semanas, né, daqui até a próxima, Inés, nem entreguei o primeiro ainda, como é que eu faço? Posso entregar? Pode, pessoal. A ideia da leitura desse texto é que eu quero aproveitar ele mesmo com vocês, né, desses artigos. Então, antes eu tenho utilizado como leitura básica, coloquei para vocês o Tartucci, gosto dele, tem site, tem um monte de coisa, né? Aliás, na leitura básica eu tenho até colocado, tem uns QR Code que vem, né? Para vocês acessarem. Na aula passada, pessoal, quem está comigo, quem vai estar comigo depois aí, na revisão, na releitura, né? Tem os colegas falando, Enéas, posso tirar dúvida? Às vezes eu coloco aqui, né? Não é só por falar, não, pessoal. Quando eu coloco aqui, está à disposição, manda mensagem, quer ligar, se eu não atender, eu vou dizer, olha, está horário, tira a dúvida mesmo. Então, esse primeiro momento aqui, sempre estarei à disposição, né, durante o dia, parte da noite aí, mas hoje, para você que quiser falar, discutir, né, um colega que quiser realmente trazer, às vezes, uma problematização. Falamos de extensão dos contratos, está aí o tema da aula passada, né? Falamos do questão da resolução, né, resilição, deixei a leitura básica, como eu já disse, do Anderson, né, do Schreiber. Artigos, eu gosto, né, sempre nessas revisões, olha, dá uma olhada no 319, vê lá a questão do devedor, né, está na parte geral do Código Civil, por mais que a gente está na parte de contratos, mas é uma parte geral que a gente usa muito, né? Então, ele fala da quitação, adimplemento, né? São terminologias que é base para nós nesse semestre. Como é que extingue um contrato? Aliás, como é que extingue qualquer obrigação? Os contratos estão dentro da relação, está dentro da parte de
obrigações, né? É com pagamento, é o fazer, é o deixar de fazer, né? É a entrega de coisa, né? Então, a extinção contratual com a quitação é a base, está lá na parte geral. Vocês orientam, pega o 320, né? Faz a leitura dele, né? Às vezes eu deixo aqui, pessoal, no mute, dos demais, mas fique à vontade para falar, tá? É só mesmo para muitas das vezes o colega não esquecer que tá ligado ao seu, né? Então, os artigos, então vai a dica, né? Os artigos, anotem. Os artigos, são muitos artigos do Código Civil, e principalmente na parte de contratos. Então, toda vez que eu colocar para vocês, eu tenho disponibilizado na sequência das aulas, até para vocês virem na aula seguinte, olha, eu dei uma lida, queria saber mais sobre isso, fiz uma leitura básica, né? Se o colega não estiver aqui comigo, depois ele vai assistir o vídeo e teve dúvida, manda uma mensagem, manda um e-mail, né? Enfim, todas as formas que nós temos hoje de comunicação. Falei da questão de extinguir por nulidade absoluta, né? Na questão, quando tem, né, celebrado incapaz, ilícito, ato, né? Negócio jurídico nulo, né? A questão da nulidade relativa, 171 lá na questão, são contratos anuláveis, né? O erro, o dolo, coação, é um artigo da parte geral, 171, 172, né? Que eu coloquei para vocês, é uma parte importante. Estudamos na aula passada a questão da condição resolutiva tácita, né? Ou seja, os contratos bilaterais não está expresso, mas é caso de extinção, né? Caso uma parte não cumpra ali com a obrigação, né? Depois eu vou colocando aqui. Os colegas que vão entrando, eu dei alguns avisos, mas depois eu repito, tá? A questão do multi para todos, depois eu vou acessar aqui e vejo como é que eu faço. O colega que tiver, às vezes, avisa o outro aí, né? Tá com o áudio ligado. Bom, passada essa parte de extinção, a parte do arrependimento, importantíssimo para nós no direito civil, e ainda até faço aí um elo com o Código de Defesa do Consumidor, né, 420, o direito de arrepender, né, qualquer das partes. O sinal terá essa função indenizatória, muitas vezes a gente assina um contrato e faz lá dá um valor, alguns chamam lá de caução, né, pode ocorrer também esse direito do arrependimento, né. No consumidor tem prazo distinto, onerosidade excessiva, a gente lembrou de algumas situações na aula passada aqui em Mato Grosso, aconteceu muito, 2008, 2009, 2010 ali, questão dos contratos, né, que a gente trabalha muito com agronegócio aqui no estado, essa parte ambiental também, né, a resolução do contrato por onerosidade, as hipóteses, né, quais são os requisitos, né, a vigência, alteração da condição econômica, a imprevisibilidade, né? Tem na nossa leitura básica, tá? Quem não conseguiu ver lá, entra deixei no portal, né? Entra na aula 2, professor Enéas, está lá, leitura básica, Schreiber, coloquei para vocês lá. Artigos, atenção aí para esses 478, 479, 480. Artigo para nós é muito importante para a parte de exame de ordem, né? Para essa parte de questões objetivas, que você vai fazer uma prova, um concurso, né? Por mais que eu desenvolva o raciocínio da interpretação, o raciocínio de leitura, mas eu não vou fugir também com vocês dessa parte bem positivada de legislação do CC, né? Do Código Civil. A exceção do contrato não cumprido, essa oposição, né, do devedor, que nós falamos na aula passada também, a forma que é feito, aonde que ele se encontra, os contratos de natureza bilateral, ou seja, tem um credor, um devedor, existe, né, de ambas as partes a obrigação. Entramos na questão da compra e venda. Então, quais são os temas que eu quero que você fique atento ali? Né? Compra e venda, como eu disse na aula passada, é o dia a dia nosso. Todos nós aqui,
abasteceu um veículo, entrou num ônibus, fez uma aquisição, um almoço, saiu de casa, né? Ou às vezes não, né? Do jeito que a gente está hoje ainda utilizando, né, os aplicativos, né? Você vai fazer uma compra e venda. Então, eu coloquei uma sequência de raciocínio. Estou deixando bem objetivo os slides, para depois que você for pegar a leitura básica do Schreider, que eu coloco lá, vai te facilitar, né? Você vai ver que parte está na sequência ali, né? Não é toda a sequência, que não é um copia e cola, mas a parte dela está ali sim. Contrato de compra e venda, as espécies, né? Pensamos muito nos seus efeitos, quais são os efeitos, transferência de domínio. Isso aqui é muito importante. Aquele velho ditado na parte dos imóveis, né? Sempre ter o registro do imóvel, né? Aquele ditado de quem não registra, né, não é dono, ou seja, tem escritura pública, leva registro lá na matrícula do imóvel, né? Questão da tradição, para nós é muito prático aqui a questão dos veículos, né? Também na entrega do bem. Então, isso aqui é importante para nós. Cito o artigo 1267 e 1245. Não está na sequência, né, de artigos do contrato, mas é importante, por isso que eu citei. A gente está numa sequência do 481, mas aí é importante da parte aqui da tradição. Sempre eu vou estar me referindo muito a isso, esse registro, né, do imóvel na matrícula, né? Cito artigos, você já entendeu que a ideia é fixar, né, para as questões objetivas, isso localizar também em qualquer concurso. A natureza jurídica, consensual, não solene, eu estou falando de contrato de compra e venda, né? Questão da vontade das partes, pode haver uma discussão aí judicializada, né? Até com provas, testemunhas, né? Se necessário for. Oneroso, né? Essa gratuidade vai descaracterizando, né, a ideia da compra e venda, né? Desfigura o contrato, como nós falamos. Questão do preço, está no artigo 481, né? Às vezes eu coloco alguns questionamentos, você que está aqui comigo agora, Maria Rita, Kevin, William, os colegas que estarão comigo depois também revendo o vídeo, sempre quando tiver um caso desse, Raimundo, comprador, firmaram um contrato de compra e venda no qual deixaram de definir o preço. E agora? Né? O preço deve ser determinado ou determinado. A lei permite que o preço... Então, quando tiver esses casos, esses raciocínios, bem simples como esse, destaca lá nas suas anotações, separa, faz um raciocínio, né? Nós vamos ter hoje à frente os casos mais, né, vamos dizer assim, para discussão. Casos para discussão, pessoal, é importante para nós, principalmente para desenvolver, né, vamos dizer assim, aquele elo do caso teórico com o caso prático, né? Então, sempre que tiver os casos, dê atenção, separe, pense, repense nele com mais vagar, né? Questão do preço, já está aí discutido, né? O contrato de garantia, né? Escritura, né? Quem já fez uma compra e venda de imóvel, muitos colegas tem colegas corretores, né? Aulas anteriores, eu tinha colegas, turmas anteriores, colegas anteriores, corretores. Tem uma bagagem também nessa parte, prática de cartório, né? Hoje eu tenho um colega do mestrado que é notorial, né? É uma área aí que ele deixou, acho que ele já tinha passado para concurso para juiz, deixou e passou para dono de cartório mesmo, né? Então, é uma área interessantíssima, existem vários concursos ainda aí no Brasil afora, né? Vendedor que deixar de entregar a coisa, se o comprador tornar-se insolvente, até que o comprador lhe dê garantia de que efetuará os pagamentos no prazo ajustado. Teve um questionamento? Anote, né? Sempre coloca um artigo já para, né, facilitar o raciocínio. A ideia da coisa perece para quem está no domínio, a réspera de domínio, né? É um princípio que lá na teoria geral eu estudo com meus alunos. Você já deve ter ouvido falar nessa terminologia, né? Na ideia de que a coisa perece para o seu dono, né? Dentro do seu prejuízo. Até o momento da tradição, diz o 492, os riscos da coisa correm por conta do vendedor
e os do preço por conta do comprador. Separa esse artigo aí, ó. Você vê que sempre eu coloco em cima, contrato de compra e venda, vai do 481 ao 504. Sim, mas eu vou destacando alguns artigos e não é aleatório, não. É sempre, né, motivado mesmo, seja de questões, seja da prática, né, que a gente vai ter ao longo dos anos, né? Então, dentro também a questão dos riscos, né, da coisa, essa celebração do contrato de compra e venda, né, transferência do domínio, né, a tradição de bens móveis, o registro do imóvel, né, até o momento, quem é que responde pelo risco, né, daquele bem. Isso é importante para nós. Aí eu destaquei, né, conta do comprador, disposição do comprador para que possa contar, marcar, assinalar. Né? O comprador está em mora de receber a coisa que foi posta à disposição pelo vendedor no local, tempo e modo acertado. E aí, para quem que vai perecer? Né? Então, é uma exceção ao princípio da coisa perece para o dono. Nesse caso, não houve a tradição. Não seria justo que o vendedor arcasse com os riscos da coisa, uma vez que cumpriu com a sua parte. Ou seja, deixou à disposição, né, pelo vendedor para o comprador, mas o mesmo não o aceitou. Né? Nessa parte dos riscos, né, no contrato de compra e venda, muito bem-vindo. Estamos chegando na parte que a gente fechou, né, naquela noite de terça passada, falando lá das limitações à compra e venda. Foi aqui que a gente parou. Sempre quando eu paro, eu deixo uma obra ali para separar os slides, vocês vão entender. Né, a questão da lei veda determinadas pessoas de participarem da compra e venda. Então, tutores, curadores, testamenteiros, né? Colocou em asta pública, né? Colocou em asta pública. Será que eu posso ir lá e fazer essa compra e venda? O servidor público, né? Não pode comprar, ainda que em asta pública, os bens ou direitos da pessoa jurídica que a servir ou que esteja na administração. O que é isso, né? É um caso concreto mesmo, um colega de magistratura colocou para estava um caso de leilão, né, dentro do seu juízo, e aconteceu de haver a compra, era um imóvel na asta pública, de uma, não era esposo, não sei se era esposo ou irmã, enfim, era alguém próximo a ele, acho que era uma irmã, um irmão, e gerou toda uma discussão, né, lá da compra daquele imóvel, né? No processo civil há também essa limitação e a consequência foi a aposentadoria mesmo, infelizmente, com procedimento administrativo, né? Então temos que tomar muito cuidado, né? Só servidor público aí, né? Então, juízes, né, secretários de tribunais, peritos, né, tem colegas que são peritos também. A turma passada, tem alguns colegas engenheiros, já da área de engenharia florestal, colegas que eram agrônomos, né, e também eram peritos, né. Então, não pode comprar ainda que em asta pública, ou bem, asta pública eu estou falando de maneira bem livre aqui, porque é algo que vocês vão ter no processo civil, na parte de execução, que nada mais é, por exemplo, de que você ter uma ação em trâmite, fez aquela, né? O que é isso? Fez aquela penhora, né? Que é o termo judicial, e aí o devedor não cumpriu com a obrigação, deixar fazer, pagar a quantia certa, e o bem vai à venda, né? É o que nós chamamos aí da asta pública, e a gente vai diferenciar depois o leilão, né? E tudo mais, né? Deixa eu só ver os colegas aí que estão com o som aberto. Depois eu vou dando os mutes aqui, mas quem for entrando aí vai conversar. Para mim mesmo, foi mal. Até ali foi a nossa parte de limitação à compra e venda, né? Eu coloco aqui destacado já. Essa obra é uma obra que depois eu vou passar um artigo para vocês, tá? É um das
escreveu sobre essa parte da principiologia, eu falei isso no início da aula de hoje, né? E vai ser um artigo que eu quero que vocês façam a leitura para as próximas 2 semanas. E aí faça aquele resumo, aquela resenha. Você vai ter aquele colega que vai chegar, o que é para ler agora? O que aconteceu, né? Calma, né? Esse aqui, eu vou colocar a aula 3, vou deixar lá, vai estar como leitura complementar, né? E a ideia é, durante essas 2 próximas semanas, eu acredito que seja o último artigo que eu deixo para vocês como leitura complementar para finalidade de resumo, né? Que vai ser um texto da Vanessa, que está aí, Principiologia, é da nossa turma do mestrado, da disciplina chamada Direito Civil Contemporâneo, tá? Aí depois eu vou falar mais sobre esse artigo, fiquem tranquilos. Ou até, acho que depois eu até coloco aqui para vocês. Bom, hoje, né, se você tem dúvida, alguma coisa, pergunte, pessoal, como eu tenho dito, os primeiros minutos aí da nossa noite é para você questionar, falar, teve alguma dúvida, pergunte, fale, né? Se os colegas que vão nos ouvir depois, né? Kevin está dando ok, beleza? Que vai nos ouvir depois, pega e manda uma mensagem lá, né? Teve dúvida? Inés, posso falar com você? Pode, pô. Dá um toque lá. Se eu não atender, estiver em reunião, algum trabalho, eu vou retornar, né? Essa próxima tela é importante para nós, porque tem 2 termos em latim que vêm muito. O exame de ordem gostava muito da segunda fase, trazer casos da chamada venda ad corpus e a chamada venda ad mensura. Eu até citei os artigos 500 e 501 na sequência, mas qual que é a ideia aí, né? Nós estamos falando de compra e venda numa ideia de uma ideia de regra especial. Então, na venda ad mensura, e o próprio nome já dá uma ideia, né? Mensura, né? Mensurar, as partes estão interessadas em uma determinada área. Então, eu não estou dizendo que é um corpo certo, eu não quero a fazenda Água Boa, né? Eu quero fazendeiro tem interesse em adquirir 1.000 hectares. O objetivo é comprar uma coisa com determinado comprimento. Ele fala, olha, tem uma área de 10.000 hectares, eu quero 1.000 hectares. Ah, mas você quer 1.000 hectares? Não, eu quero 1.000 hectares dentro dessa área maior. Um exemplo, né, que eu estou dando aqui, que poderia ser também. O que eu quero dizer é que nessa compra e venda, e na chamada venda ad mensura, nós não estamos delimitando um corpo certo. Isso faz diferença? Vamos ver que sim. Então, na venda ad corpus, aí você já vê que ele fala corpo, um corpo certo, né? Comprar uma coisa determinada. Então, no caso lá do seu Raimundo, fazendeiro, ele quer a fazenda Água Boa. Aqui em Mato Grosso, nossa região, riquíssima na área, né, agrícola, é muito comum a gente falar, comprou lá de porteiras fechadas, né? Como que é? Ou seja, tudo que tiver para dentro, o gado, está lá, né? Então, você está comprando uma área pré-determinada. Qual que é a diferença aí? Na venda ad mensura, o comprador, né, o senhor Raimundo, tem o direito de exigir a coisa vendida, tem as medidas, né? E não tendo aquela medida, pode pedir a complementação, ou caso não seja possível, rescindir o contrato de compra e venda. Então, é muito comum, né, no exame de ordem, ter na segunda fase de civil, né, aquela ideia de ter esse contrato, fala que foi feita essa compra e venda por uma determinada área, mas não delimitada com um corpo certo. E a ideia é você falar que, naquele caso, você tem como propor a ação, né, seja dando o nome de procedimento comum mesmo, né, mas com objeto, né, ou como pedido, ou causa de pedir e pedido, a rescisão contratual. E quando for a venda ad corpus, né, o comprador não tem esse direito. Então, caso ele verifique que a medida do imóvel adquirido não corresponde às medidas que constaram do contrato, mas que direito que ele tem, então? Não, se eu quero aquela fazenda e não se trata daquela fazenda, eu vou rescindir o contrato, né? Então, eu não vou ter essa opção B, vamos dizer assim, de fazer a complementação, por exemplo, de uma área. Né? Então, eu coloquei os artigos aí. Estou vendo de fazer academia na selfies.
Eu não, deixa eu ver se eu consigo colocar os colegas aí. Eu coloquei os colegas no mute total. E aí, quem quiser falar, fica à vontade, tá? É que às vezes eu sei como funciona. Hoje a gente vive fazendo reunião, fiz hoje reuniões, e é normal. Entrou, o colega esqueceu, estava se tratando de outro assunto, mas a reunião, parte dela, ficou sabendo das tratativas dele, né? Quando a gente está coordenando, eu já coloco o mudo de todos. Quem quiser falar, fica à vontade. Anota esses dois artigos, tá? O artigo 500 e 501 é para leitura. Na hora que eu enviar para vocês a leitura básica, lógico que a leitura básica, pessoal, é realmente para, né, aquele colega que está no trabalho, está em algum lugar, né? Mas a maioria pode ter aí a sua leitura, a sua obra, seja Maria Helena, seja Schreiber, seja Venosa, enfim. Vocês gostam, me falaram do Stolze, né? Fique à vontade. Eu passo a leitura básica realmente para facilitar. Hoje, nos estudos que a gente faz no mestrado, facilita muito aquele professor que nos disponibiliza o material de leitura e a gente vai complementando. Daquele que simplesmente passa e a gente, né, fica, de certa forma, perdido. Enfim. O artigo 500 ele é taxativo. Ó. Se na venda do imóvel se estipular o preço por medida de extensão, e aí nós já estamos pensando na mensura, né, mensurar, né, ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder a qualquer dos casos, as dimensões dadas, o comprador tem direito de exigir o complemento da área e, não sendo possível, de reclamar a resolução do contrato ou abatimento do preço. Olha que artigo interessante aí que envolve o civil com o processo, né? Quem está lendo e tem noção de processo civil já falou, opa, o que é isso? Né? Ele pode complementar pedido A, né? Ele pode resolução, ou seja, rescindir, né? Resolver aquele contrato. Então, eu estou fazendo, na verdade, pedidos sucessivos de um pedido principal, e isso pode ser objeto da minha ação, que é a complementação e não sendo possível resolução, caso, né, ou abatimento proporcional, fazendo um pedido principal, sucessório, ou no finalzinho aí, resolução e abatimento, pode ser até o chamado de alternativo, né, ou um ou outro. Se não complementar, né, ou resolver o contrato ou abatimento, né? Em regra, a gente faz, se for possível, complementar a área, se não, o abatimento, porque aquele que compra tem interesse na área, né? Pelo menos na prática. Então, é interessante. O 500, vou ler com calma, e o 501 fala do prazo. Olha aí. Decai do direito. Então, nós estamos falando em decadência, né? Propor as ações previstas no artigo antecedente, o vendedor ou comprador que não fizer no prazo o quê? De 1 ano. Mas contado da onde, né? Contado, né? Contado. Deixa eu só tirar aqui agora a movimentação dos colegas, né? Agora me fez lembrar do meu menorzinho, que ele adora ficar riscando ali. Quando ele está em aula, ele risca o slide da professora. Não faz isso.